Há 4 anos, estava eu então no Rio de Janeiro, apareceu-nos na redação da Terra Livre, conduzido por um camarada, hoje médico, um tipo curioso de esperantista, com a sua veda celo no boné, vindo de Montevidéu. Era Paulo Berthelot, um parisiense de 27 anos que falava velozmente o esperanto, sabia várias línguas. Viajara meio mundo e era conhecido entre os esperantistas por ter colaborado em algumas obras da língua de Zamenhof, entre elas um vocabulário, e também, sob o pseudônimo de Marcelo Verema, na imprensa esperantista e libertária. E em breve se tornou familiar no nosso meio. A sua despreocupação, o seu desapego ao supérfluo, a sua sobriedade, a sua franqueza, por vezes brutal, a lucidez da sua inteligência, a sua vasta cultura, muito especial em química, botânica e fisiologia, o seu conhecimento da ideia anarquista em todos os seus desenvolvimentos e o encanto da sua conversação, conquistaram-lhe a estima de todos nós e a admiração de muitos estranhos. O seu apresentante, distinto esperantista como ele seu amigo íntimo, dizia-me depois convictamente: não se avalia ainda bem entre nós quanto vale este homem. É o homem mais extraordinário, mais completo, de mais largas e variadas capacidades e aptidões que tenho visto de perto. O ideal anarquista tem muito que esperar do seu talento e do seu espírito de iniciativa. Infelizmente, pouca vida faltava ao nosso camarada Berthelot para confirmar esta fácil profecia. Berthelot pertencia a uma família rica, mas tendo ficado órfão bem cedo, o tutor esbanjará os bens paternos. Um resto que lhe ficará, abandonou ele depois a uns parentes, a uma velha tia, se não me engano. Creio que fazia os seus estudos médicos, quando, anarquista até ao mais profundo do seu ser, abandonou a França para evitar a caserna, onde se julgava sem feitio para uma propaganda e uma luta, que considerava entretanto úteis, dado outro temperamento e outra constituição física. Viajou então por Espanha, Marrocos, Suíça, Argentina, Uruguai, tendo aprendido o ofício de tipógrafo, de que se servia em caso de necessidade. No Rio de Janeiro foi como tipógrafo que começou, conquistando pouco depois o lugar de professor de francês e esperanto na Academia Berlitz, onde de tal modo se distinguiu que em breve lhe era espontaneamente dada a direção da Escola Berlitz de Petrópolis. Este lugar perdeu, apesar de toda a consideração que lhe era tributada, pela sua imprudente propaganda antimilitarista num meio tão conservador como aquela cidade, residência de diplomatas e adidos militares. Passou então um período de crise, até que por fim conseguiu dinheiro para voltar à Europa. Mas na véspera do embarque, uma professora de índios fala-lhe dos costumes, qualidades e docilidade dos seus discípulos selvagens e da fecundidade das terras por eles ocupadas. E ei-lo que, de acordo com um grupo de amigos, resolve ir pôr-se em contato com os silvícolas, estudá-los e estudar os lugares. Quem sabe se não seria possível aproveitar as tendências comunistas dos primitivos, conquistar-lhes o apoio e fundar nas suas férteis regiões uma colônia livre, que podia também ficar aberta aos perseguidos dos regimes de opressão. Berthelot não conhecia a hesitação nem as delongas. Foi. A princípio acompanharam-no 3 camaradas, mas 2 desistiram da viagem logo nos primeiros dias, pouco depois de transposto S. Paulo. O seu primeiro estabelecimento foi em Leopoldina, estado do Goiás, à margem do rio Araguaia, a 15 dias da cidade de S. Paulo. Ali começou a estudar os índios e a aprender-lhes a língua, obtendo um emprego para viver, era inspetor da navegação fluvial. Meses depois, deixava-o ali o último companheiro, e foi sozinho que ele seguiu a marcha para o norte, em direção ao Pará. Escrevendo-me em 5 de agosto de 1910, de Conceição do Araguaia, a sua última carta, a anunciar-me a aproximação da morte. Mais tarde era o desastre confirmado. Em vão eu lhe pedirá em longa carta, que regressasse de Leopoldina, em vista dos grandes perigos da empresa. Na mesma carta, dizia-me estar quase pronto o relatório, mas provavelmente, tendo ele sido acolhido por dominicanos. Estes sonegaram aquele escrito que deveria ser notável. Do muito que dele era legítimo esperar, além de numerosos artigos dispersos por jornais e revistas, não nos deixou senão uma pequena obra-prima de propaganda, o Evangelho da Hora, cujo original me veio de Leopoldina com uma carta a explicar-me que era uma fantasia nascida nestas solidões lúgubres. O estilo evangélico, entretanto mais sóbrio e claro que o do Evangelho,
Só desagrada ao espírito prevenido contra um grande monumento literário por quererem impingi-lo como dogma eterno e imutável. Demais, quando no fundo não há misticismo, a forma não o tem tampouco. Ora, neste opúsculo há ideias nítidas e limpidamente expostas. Cada conceito é expresso em fórmulas sóbrias, recortadas, que o fazem ressaltar fortemente, que o fixam na mente, que o gravam na retina. Ali a forma fala ao coração e o fundo à inteligência. Atinge-se o cérebro através do sentimento. Não há melhor meio de falar aos simples, aos neófitos. Realizar essas duas condições, em propaganda, fazer obra-prima. Há folhetos que só falam ao sentimento, e são vazios, outros falam à inteligência, mas são áridos e secos, e destinam-se a poucos. Tolstói diz que a arte verdadeira se dirige a todos, mas se isso é discutível em geral, é lugar comum no terreno da propaganda. E, no entanto, raramente se alcança este ideal. O evangelho da hora devia sair sem nome do autor, mas morte este, julguei-me no direito de o desatender. E o meu maior desejo é que os camaradas, vendo na sua curta mas bela existência um alto exemplo e no opúsculo, que nos deixou, o fulgor do seu espírito, lhe prestem, ao malogrado propagandista, a única homenagem digna de nós, a difusão incessante daquelas poucas páginas tão lúcidas e tão comoventes.